Salve, salve estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 32 da playlist de aulas do oitavo ano. E hoje nós vamos falar sobre a equação linear do primeiro grau no plano cartesiano. Vem comigo? Já! Na aula anterior nós aprendemos sobre a equação linear do primeiro grau com duas incógnitas, que é exatamente essa equação que eu coloquei aqui, ó, x mais y igual a 4. Reparem que é uma equação linear, tem duas incógnitas, x e y, e é do primeiro grau. Nós vimos também que se a gente trabalhar no conjunto universo dos números reais, né? Ou seja, se a gente não tiver restrições para os valores de x e y, essa equação ela vai ter infinitas soluções. E hoje nós vamos expandir, né? Vamos aprofundar um pouco mais esse conteúdo e nós vamos aprender que as soluções dessa equação aqui, elas podem ser representadas no plano cartesiano. Então, as soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, elas podem representar uma forma geométrica. E qual será essa forma geométrica? É isso que a gente vai aprender hoje. Então vamos começar explorando aí a nossa equação x mais y igual a 4. Não vamos tomar restrições nenhuma, tá? Podemos pegar valores positivos, negativos, fração, número decimal. Então vamos trabalhar no conjunto dos números reais. Então é bem fácil da gente encontrar soluções, né? Vamos colocar pelo menos 5 soluções aqui, ó. Um exemplo, vamos pegar x igual a 1. Se eu atribuir para x o valor 1, né? Se eu pegar o valor de x sendo 1, qual vai ser o valor do meu y? Bom, substituindo na equação vai ficar 1 mais y igual a 4. Aí eu vou tirar 1 de cada lado e eu vou ter que o y é igual a 3, certo? Então, quando eu atribuo o valor 1 para a letra x, para a incógnita, a variável x, eu vou encontrar o valor 3 para a variável y, certo? Bom, esses dois números, eles vão me formar um par ordenado, que a gente representa assim, ó, 1,3, tá? O 1, que foi o valor atribuído para x, e o 3, que foi o valor que a gente encontrou para y. Beleza? Por que par ordenado, professor? Porque é um par de números e que segue uma ordem. Primeiro a gente representa o valor de x e depois a gente representa o valor do y. Eles ficam entre parênteses e separados por vírgula. Importante a gente lembrar, tá? Ó, esse x, né, o primeiro valor do meu par ordenado é chamado de abscissa, tá? Nome bem simples, né? Fácil de guardar. E a gente representa no plano cartesiano aqui no eixo horizontal, tá? Então, o eixo horizontal é o eixo x, o eixo das abscissas, dos valores de x. O segundo valor do meu par ordenado é chamado de ordenada. Então, os valores de y representam a ordenada. No plano cartesiano, a gente tem os valores de y no eixo vertical. Então, esse eixo vertical aqui é o eixo das ordenadas, dos valores de y. Bom, então a gente já encontrou um par ordenado, 1 e 3. Agora vamos atribuir outros valores para x. Aí, se eu pegar o x valendo 2. Bom, para x igual a 2, vai ficar 2 mais y igual a 4. Tá? Se eu subtrair 2 de cada lado, eu consigo achar o valor do y é igual a 2. Então, a gente tem um novo par ordenado, que é o ponto 2 e 2. Ô, professor, mas está tão na cara, né? É só fazer 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. É só eu ir procurando valores, né, que somados dão 4, não é isso? Sim, é isso. Tá? Simples assim. Se eu pegar o x valendo 4, quanto vai dar o y? Bom, 4 mais y tem que ser igual a 4. Se eu tirar 4 de cada lado, vai ficar que o y é igual a 0. Ou seja, 4 mais 0 dá 4. Então, a gente tem um par ordenado. 4 para x, 0 para y. Então, eu vou atribuindo valores para o meu x e vou encontrando valores para o meu y. E com isso, eu vou tendo infinitas soluções, porque eu não tenho restrições nenhuma. Vamos pegar o valor negativo. Se eu pegar o x igual a menos 2.
Bom, se eu pegar o x igual a menos 2, professor, vai ficar menos 2 mais y igual a 4. Ah, entendi. E aí? Menos 2 mais y igual a 4. Para eu isolar o y, eu tenho que adicionar 2. Agora eu vou adicionar 2. Então eu adiciono 2 no primeiro membro, adiciono 2 no segundo membro, e eu vou ter que o y é igual a 6. Certo? Bom, então a gente tem um par ordenado menos 2 e 6. Menos 2 e 6. Tá legal. Se eu quiser pegar um número com vírgula, por exemplo, se eu quiser pegar vamos pensar aqui, o 1,5, 2,5, vamos pegar o 2,5. Se eu pegar o x valendo 2,5, pode, não estou trabalhando com restrições, né? Agora, se a gente estivesse falando, por exemplo, da idade de pessoas, né? A idade de duas pessoas quando somadas está 4 anos. Bom, não poderia pegar número negativo, certo? Se eu estiver falando da quantidade de objetos, televisão e sofá, né? Número de televisões mais o número de sofá dá 4. Poderia ser 2,5? Não poderia. Poderia ser negativo? Também não. Então eu tenho que ficar atento aí se existem restrições ou não. Bom, se eu pegar o x valendo 2,5, vai ficar 2,5 mais y igual a 4, certo? Aí eu vou subtrair 2,5 de cada membro e eu vou encontrar que o y é 1,5. Então a gente tem um par ordenado 2,5 e 1,5. Beleza? Beleza. Então o que nós vamos fazer agora? Cada um desses pares ordenados, eles vão representar um ponto no nosso plano cartesiano. E a gente vai colocar eles agora, tá? O primeiro par ordenado é 1 e 3. Como é que eu localizo esse ponto do plano cartesiano? Bom, existe uma ordem. Primeiro você vai marcar a abscissa 1. Então você caminha até o número 1, depois sobe até o 3. Então aqui, ó, fica o ponto 1, 3. Caminha até o 1, sobe até o 3, certo? Então a gente sempre vai caminhar na horizontal primeiro, depois subir, ou descer, né? O ponto 2, 2, onde é que ele se localiza? Bom, você caminha no eixo horizontal, no eixo das abscissas, até o número 2, depois sobe até o 2 também. Então aqui, ó, a gente tem um ponto 2 e 2. 2 no x, 2 no y. Aqui, 1 e 3. Tá certo? Bom, o ponto 4, 0, professor. Você caminha até o número 4 no eixo das abscissas e não vai subir nem descer, então você vai ficar paradinho em cima do eixo. Tá? Então você caminha até o 4 e marca o seu ponto. Por quê? Porque a ordenada é 0. O ponto menos 2 e 6, olha só, vou caminhar agora para a esquerda, tá? Porque é todo lado negativo, mas no eixo horizontal. Então caminha até o menos 2 e sobe até o 6. Então aqui é o ponto menos 2 e 6, ó. Menos 2 e 6, tá? Então esse ponto aqui, ele é o ponto menos 2 e 6. E aqui a gente tem o ponto 2,5 e 1,5. Onde é que fica o 2,5? Bom, o 2,5 ele vai ficar entre o 2 e o 3, né? Aqui, no meio do 2 e do 3. E o 1,5? Entre o 1 e o 2. Então, 1,5 está entre o 1 e o 2. Beleza? Então, aqui, nesse ponto aqui, ó, do 2,5 com 1,5, a gente vai marcar o nosso ponto, mais ou menos aqui. Certo? Então, olha só, os 5 pares ordenados que a gente tinha eram 5 soluções da nossa equação linear do primeiro grau com 2 incógnitas. Tudo bem? Esses 5 pontos localizados no plano cartesiano, repare bem, o que eles estão? Eles estão alinhados, eles estão numa mesma reta. Então, graficamente, guarda bem essa informação, graficamente, as soluções da minha equação, elas vão determinar uma reta, gente, uma reta. Então, toda equação linear com 2 incógnitas do primeiro grau, óbvio, né? As soluções dessa equação determinam uma reta. Não se esqueça disso. Então, vamos representar a nossa reta aqui, ó. Basta você ligar os pontos. Aí, ligando os pontos, deixa eu sair da frente aqui. Ligando os pontos, a gente percebe que eles estão todos alinhados. Todos estão na mesma reta. E aí, né, a gente pode afirmar, então,
que a solução, né, dessa equação, as soluções dessa equação, desse tipo de equação, elas são infinitas, porque nós sabemos que uma reta ela é determinada por infinitos pontos, tá bom? Então, toda equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela apresenta infinitas soluções. Graficamente, será representada por uma reta, tá certo? Acho que deu para entender, né? Vamos fazer mais um exemplo agora. Já! Bom, eu coloquei aqui na lousa uma nova equação, né? Aproveitei minha tabela no plano cartesiano, só vamos fazer uma nova equação. Então, como que nós estudamos as soluções dessa equação linear do primeiro grau com duas incógnitas, né? E depois representamos ela graficamente, representamos no plano cartesiano. Então, vamos lá. Primeiro a gente escolhe valores para x. Você escolhe, você tem essa liberdade de escolha, gente. Você vem aqui e atribui valores para a sua variável x. É claro que você vai atribuir valores convenientes, valores fáceis de serem trabalhados, né? Você não vai colocar ali os números aleatórios. 1149, nossa, né? Nem vai dar para desenhar no plano cartesiano. Então vamos atribuir, por exemplo, para x o valor 1. Se o x for igual a 1, vai ficar menos 2 vezes 1 mais y igual a 5, certo? Então a gente tem que agora determinar o valor do y. Vamos fazer um pouco mentalmente. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aí eu vou adicionar 2 desse lado, adicionar 2 desse aqui, eu vou ter que o y vale 7. Então menos 2 e 7 é meu par ordenado. Meu primeiro par ordenado, tá bom? Menos 2 não, desculpa. Menos 1. 1 e 7 é meu par ordenado. 1 que é o valor do x, 7 que é o valor do y, certo? Sempre nessa ordem. Vamos atribuir outro valor aí para x. Vamos pegar o x valendo menos 2. Menos 2, tá? Se eu pegar o x valendo menos 2, eu vou substituir na minha equação, vai ficar menos 2 vezes menos 2 mais o y igual a 5, certo? Então, menos 2 vezes o 2, menos 2 vezes o menos 2, vai dar 4 positivo. Aí eu vou tirar 4 de um lado, tirar 4 do outro, eu vou encontrar que o y é igual a 1, certo? Y é igual a 1. Então, eu tenho para ordenado menos 2 para x e 1 para y. Olha só, interessante, né? Vamos pegar o x valendo menos 1. Para x igual a 1 negativo, vai ficar menos 2 vezes o menos 1. Menos 2 vezes o menos 1. Isso vai dar 2 positivo, certo? Mais y igual a 5. Então, ó, se eu tenho 2 positivo mais y igual a 5, é porque meu y vale 3, né? Então, eu tenho para ordenado menos 1 e 3. Quando nós estudamos geometria, nós aprendemos que 3 pontos determinam uma reta. Então, se eu fizer um estudo de 3 valores para x, vou encontrar 3 valores para y, e aí eu já consigo desenhar minha reta. Eu não preciso de mais pontos além desses 3, tá? 3 pontos é suficiente para eu desenhar a minha reta. Na verdade, 2 já é suficiente. Mas para a gente não ter problemas, equívocos, né? Cometer erros, é melhor a gente sempre trabalhar com 3. Tá? Por isso que eu estou solicitando e falando que 3 pontos é suficiente nessa situação. Para nos livrar de erros. Vamos só fazer o estudo de mais um. Vamos pegar o x valendo 0. Se o x for 0, vai ficar menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0 mais y igual a 5. Acreditem se quiserem. Menos 2 vezes 0 dá 0. Tem muita gente que fala que dá 1, que dá menos 2. Menos 2 vezes 0 dá 0. Então 0 mais y igual a 5. Ou seja, o y vale 5. Então a gente tem o ponto 0 e 5. Tá certo? Não vou nem usar a minha outra parte da tabela. Vamos representar no plano cartesiano? Então a gente tem, ó, 1 e 7. Caminha até 1, sobe até o 7. Tá aqui. Temos o ponto menos 2 e 1. Caminha até o menos 2 na horizontal, sobe 1. Aqui. Temos o ponto menos 1 e 3. Ah, detalhe, gente. Esses 2 pontos já determinam minha reta, tá bem? Tá? Mas para a gente não cometer erros, vamos estudar sempre 3, tá? Que vai ser o suficiente para a gente não errar. Olha só, menos 1 e 3. Caminha até o menos 1, sobe até o 3.
Pronto, agora, sem sombra de dúvidas, esses 3 pontos estão alinhados, tá? Por fim, a gente colocou 0 e 5, né? 0. 0 não caminha nem para a direita nem para a esquerda. Você apenas sobe até o 5. Esses 4 pontos estão todos alinhados. São soluções, são soluções da minha equação que está aqui. São 4 soluções de uma infinidade de equações. Geometricamente, graficamente, como é que eu represento essas soluções? Por uma reta. Então vamos traçar aqui a nossa reta que representa o conjunto de todas as soluções, tá? Então essa reta é a representação geométrica das infinitas soluções da minha equação. Certo? Gostaram da aula, gente? Então a parte teórica é essa, vou ficando por aqui. Daqui para frente nós vamos trabalhar somente com a resolução de exercícios. Acho que vale a pena treinar. Então vamos combinar o seguinte, vou colocar um exercício na sua tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois dá play para verificar se acertou. Vamos lá. Bom, no nosso primeiro exercício nós temos aí que assinalar, né, qual dos 3 gráficos aí representam, né, as soluções dessa equação. Então nós já sabemos que as soluções de uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas, né, ela vai ser representada graficamente por uma reta. Então, a princípio, né, qualquer um dos 3 gráficos que foram dados nas alternativas podem ser a representação das soluções dessa equação, a representação gráfica, a representação geométrica. Bom, para a gente ter certeza, o que a gente pode fazer? A gente vai atribuir valores para x, então você escolhe os valores de x que você quer, vai determinar o y e vai representar graficamente, aí é só comparar com as alternativas que nós temos. Vamos lá. Primeiro, olhando para as opções que foram dadas, né, a gente pode perceber que os valores das abscissas, né, o gráfico está sempre iniciando do 0 para frente. Então, nem convém atribuir valores negativos. Vamos atribuir para x valores como 0, 1, 2 e 3, que é o que a gente tem aí nas opções gráficas. Bom, para x igual a 0, então vai ficar 2 vezes o 0 menos y igual a 4. Bom, 2 vezes 0 é 0, tá? Então vai ficar 0 menos y igual a 4. Bom, 0 menos y igual a 4 significa que o y é igual a menos 4, tá bom? Se você estiver um pouquinho confuso, a gente está assim, ó, 0 menos y é igual a 4, tá? O que a gente pode fazer aqui? 0 menos y dá menos y. Menos y é igual a 4. Se menos y é igual a 4, significa que o y vale menos 4. Tá certo? Então a gente tem o par ordenado 0 e menos 4. Ou não vai caber aqui no meu gráfico. Aí para x igual a 1, o que nós vamos ter? 2 vezes 1 menos y igual a 4. 2 vezes 1 é 2. 2 menos y dá 4. Bom, esse y aqui ele só pode ser quanto, gente? Vamos pensar, ó. 2 menos y é igual a 4. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo, tirar 2 de um lado, tirar 2 do outro, vai ficar menos y igual a 2. Né? Se eu tirar 2 de um lado, tirar 2 do outro, certo? Então, isolando o valor da letra y no primeiro membro. Então, menos y é igual a 2, logo y vai ser menos 2. Tá? Então, 2 menos 1 menos 2 dá 4. Então, y menos 2. Então, ficamos aí com 1 e menos 2, certo? Aí nós temos o x valendo 2. Para x igual a 2, fica 2 vezes 2 menos y igual a 4. Bom, 2 menos 2 dá 4. 4 menos quanto? Que dá 4. Vamos pensar aqui, gente, ó. 4 menos quanto que dá 4? Não é 4 mesmo? Então, para x igual a 2, o y vai dar 4, tá bom? X igual a 2, y 4. Opa, desculpa, gente. Falei besteira. 0, né? 4 é o resultado. Então, para x igual a 2, o y tem que ser 0. Porque vai ficar 4 menos 0, 4. Tá? Então, para x igual a 2, y é 0. E finalizando, para x igual a 3, vai ficar 2 vezes o 3 menos y igual a 4. Bom, 2 vezes o 3 dá 6.
6 menos 2 dá 4, né? Então, o y só pode ser 2. Então, 3 e 2. Representando no plano cartesiano esses 4 pontos, né, nós vamos ver que eles estão alinhados e a gente vai ter a reta que representa as soluções dessa equação. Então, 0 e menos 4. O menos 4, pessoal, vai ficar aqui embaixo, mais ou menos. Tá? Então, aproximadamente aqui, ó, 0 para x e menos 4 para y. Aí a gente tem o 1 e o menos 2. Caminha até o 1, desce até o 2 negativo. Tá? 1 e menos 2. Primeiro a gente caminha na horizontal, depois desce. Aqui 2 e 0. Caminha até o 2 e não vai nem subir e nem descer. Vamos ficar paradinho aqui no 2. E 3 e 2. Caminha até o 3, sobe até o 2. Beleza? Então tá aí, ó. Caminha até o 3, sobe até o 2, ponto 3 e 2. Agora, colocando, né, alinhando esses 3 pontos e vendo qual é a alternativa correta. Deixa eu pegar minha régua. Bom, nós temos aí que se a gente alinhar esses 3 pontos, nós vamos ver que a alternativa correta é a alternativa C, tá? Então, a alternativa C é a nossa resposta aí. Então, o nosso terceiro gráfico. Beleza? Então, tá aí. O primeiro exercício está feito. Vamos para a segunda questão na sua tela. Já. Essa questão aqui, ela pede para a gente escrever uma equação do primeiro grau com duas incógnitas que tenha como uma das soluções esse par ordenado, 3 meios mais 9 meios. Veja só, gente, é bem simples a gente resolver esse exercício. Eu vou me aprofundar nele, mas a solução dele é bem simples. Bom, se a gente sabe que 3 meios é o valor de x e 9 meios é o valor de y, para eu encontrar uma equação, né, que tem essa solução, basta eu somar esses números ou subtrair esses números. Eu posso incrementar multiplicando um deles por 2, por 3, subtrair, mas o jeito mais fácil de fazer aqui é somar 3 meios mais 9 meios. Quanto é 3 meios mais 9 meios? Nós sabemos que numa adição de frações, se o denominador é igual, a gente conserva, somamos os numeradores, fica 12. E 12 meios é a mesma coisa que 6 inteiros, né? 12 dividido por 2. Então, olha só, qualquer solução, qualquer uma das soluções dessa equação vão representar dois números que somados tem que dar 6. Então, a gente pode escrever assim, ó, 3 meios era o valor de x, né? 9 meios o valor do y. E a gente somou eles e deu 6. Então, essa seria uma equação, né, que representa, né, que tem como solução o par ordenado 3 meios e 9 meios. Pronto, encontramos uma equação, tá? Ah, mas eu podia ter multiplicado aqui por 2 e aqui por 3, podia também, só que daí não ia dar 6, ia dar outro resultado. Mas essa é a mais fácil. Bom, sendo assim, gente, vamos verificar se realmente, né, aquele par ordenado é a solução dessa equação. Se ele for solução da equação, vai ter que pertencer a uma reta, né, que vai passar por esse ponto, seja ela na subida ou na descida aqui. Como que a gente estuda essa reta? A gente atribui valores para x e determina o y, né? Montamos aí os pares ordenados. Vamos separar aqui e colocar o par ordenado. Então, ó, se eu pegar o x valendo 1, por exemplo, a gente sabe que o y vai ser 5. 1 mais 5 dá 6. E aí a gente tem o par, né, par ordenado, 1 e 5. Aí se eu quiser pegar o x valendo 3, se eu quiser pegar o x valendo 3, 3 mais 3 vai dar 6. Então o y também vale 3. 3 e 3 no par ordenado. E se eu pegar o x valendo 4, se eu pegar o x valendo 4, meu y vai dar 2, porque 4 mais 2 dá 6. Então 4 e 2. Vamos marcar esses pontos também no plano cartesiano. Então o ponto 1 e 5, ele está localizado aqui, ó. Saindo do zero, sempre você tem como ponto de origem o zero. Saindo do zero, você caminha até o 1 e sobe até o 5. Tá? 1 e 5. Saindo do zero, a gente vai caminhar até o 3 e subir até o 3. Então, saindo do zero, caminha na horizontal até o 3 e sobe até o 3. Certo? Saindo aqui do zero, a gente vai caminhar até o número 4 e subir até o 2. Então, sai do zero, caminha até o 4, sobe até o 2. Então, a gente tem esses 3 pontos em azul, né? Reparem que eles estão
na mesma reta do vermelho. E no momento que eu traçar a minha reta, a gente vai ver que eles estão todos alinhados, né? Então, é assim, essa equação, ela é uma equação com duas incógnitas, tá? Onde o ponto 3 meios e 9 meios é uma das soluções. Nós encontramos outras 3 soluções, mas na verdade, essa equação, se a gente não tomar restrições, ela apresenta infinitas soluções. Nós sabemos lá na geometria que uma reta é formada por infinitos pontos. Cada ponto é uma das soluções da nossa equação. Legal, né? Muito interessante. Por isso que a matemática, ela é apaixonante. Bom, vamos para a nossa última questão para a gente poder encerrar a aula. Aqui na questão número 3, o que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar um par ordenado, que a abscissa vale 3, tá? A ordenada a gente não sabe, e que é a solução dessa equação, isso no item A. No item B, a gente tem que encontrar uma solução dessa equação aqui, onde a ordenada é menos 5, mas a gente não conhece a abscissa. Bem tranquila essa questão também, gente. Por quê? Basta a gente vir aqui substituir a informação que a gente tem. Se a gente sabe que existe um ponto, né, existe um par ordenado com o x valendo 3, e que é a solução dessa equação, basta vir aqui substituir o x pelo 3. Então, substituindo a letra x pelo número 3, né, a abscissa é 3, a abscissa é o valor do x, vai ficar 3 vezes 3 menos 4y igual a 7. Aí vamos resolver a equação. O que nós vamos fazer agora? 3 vezes 3, 9. Então, 9 menos 4y igual a 7. Para eu resolver essa equação, eu vou isolar o termo que tem a letra y no primeiro membro. Então, eu vou tirar 9 aqui, ó. Tira 9 do primeiro membro, vou tirar 9 do segundo. Beleza? Então, no primeiro membro vai ficar só menos 4y. E no segundo membro vai ficar o resultado de 7 menos 9. 7 menos 9, menos 2. Bom, como a minha equação tem um termo com a letra y negativo e eu quero ficar com ele positivo, então eu multiplico por menos 1 e aí o sinal de todos os termos da minha equação se altera, tá? Somente o sinal, a igualdade permanece a mesma. Então aqui, ó, vai ficar 4y igual a 2. Para finalizar, o que a gente faz? Divide os dois lados da igualdade por 4. Então vai ficar y igual a 2 quartos, que simplificado dá 1 meio. Então nós temos aqui, ó, que o par ordenado 3 e 1 meio é solução da nossa equação, tá? Então foi dado o valor do x para a gente, nós encontramos o valor do y fazendo a substituição do x pelo número 3 na equação dada. E a letra B é a mesma coisa, só que a gente conhece agora a ordenada. E aí é importante a gente saber, né, os nomes. Ordenada é o valor da letra y, certo? Então a gente conhece o valor de y, a gente precisa determinar o valor do x. Dada a nossa equação, basta vir aqui substituir. Então vamos trocar a letra y pelo menos 5. Vai ficar 2x menos 5 igual a 5, certo? Então, ó, o menos que é da equação, o y vale menos 5. Coloquei um parênteses aqui para não misturar um sinal com o outro. Aí a gente sabe que o sinal de menos, quando não antecede um outro sinal de menos, vai ficar mais aqui, né? Então, menos com menos vai ficar mais. Vai ficar 2x mais 5 igual a 5. Para eu isolar o x no primeiro membro, eu vou tirar esse 5 daqui, tá? Então, você tira 5 do primeiro membro, tira 5 do segundo também. No primeiro membro vai ficar então 2x, né, que vai zerar aqui. No segundo membro, o resultado de 5 menos 5, que é 0. Tá? 5 menos 5, 0. Para eu isolar o x, é só eu dividir os dois lados por 2. Então vai ficar x igual a 0 dividido por 2, que dá 0. Beleza? Então nós temos aqui, ó, que o x vale 0. Então esse par ordenado 0 e menos 5 é a solução dessa equação aqui. Tá certo, gente? Então é isso, essa foi a nossa aula. Se você gostou da aula, deixa aí um comentário, né? Se inscreva no canal do professor, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 8º ano. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.